Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão nessa semana? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a relação entre a moda com a arte e da importância de a gente falar, de a gente, mais do que falar, de a gente viver de uma forma artística, de a gente experimentar a arte como uma forma de organizar a nossa casa, organizar o nosso cotidiano, organizar os nossos sentimentos. E para mim não tem como falar de moda sem falar de arte, né? Eu vejo as duas muito entrelaçadas e, na verdade, eu penso muito a moda como uma forma de expressão artística. E, para mim, e aí já lembrando aqui de uma frase do Mário Pedrosa, a arte ela é um exercício de liberdade, não é? A arte, aí já falando de Louise Bourgeois, que tanto eu tenho postado, né? A arte ela é uma garantia de sanidade mental. E no momento delicado, no momento difícil que a gente está vivendo, a gente tem que pensar que através da arte eu posso criar um território sensível, eu posso criar novas formas de existência e de habitar esse mundo, de habitar esse corpo, né? E aí a gente pode ver que tanto a moda quanto a arte, ela tem, saindo aí dessa questão também da realidade sensível, mas não tanto, né? Elas têm esse papel muito importante a desempenhar na construção de uma sociedade que reflita sobre o seu tempo, né? A moda ela tem que se implicar cada vez mais com o seu tempo, ela tem que estar ali expressando, escancarando e ao mesmo tempo ajudando nesse processo de automemoração de nós mesmos. Então, esse ato de se vestir, que é um ato tão precioso, nesse complexo ato, a gente está construindo nossa identidade e a gente está também escancarando um tempo. E a gente está ali falando, né, dos nossos desejos, das nossas dores, e a gente está, e aí aqui falando um pouquinho também da psicanálise, que aí quando a gente fala da arte, né, na psicanálise também tem uma relação extremamente entrelaçada e tramada, mas que a gente pode pensar aí na sublimação, né? E trazendo aí, pensando nessa ideia da sublimação, a sublimação como uma inscrição, como uma marca, a gente pode pensar aí que a arte, ela é um gesto de inscrição, de marcas orgânicas, né? Um mapeamento de território. A gente pode pensar que o artista é aquele que delimita um lugar. E trazendo aí um pouquinho de Lacan, né? Lacan ele diz que o artista ele lida aí a todo momento com esse material do real, não é? E que ao mesmo tempo esse objeto construído ele é uma metáfora de das Ding, né? Que é a coisa. Então a gente pode pensar que a arte ela lida com esse vazio, né? Ela lida com esse resto. O papel da arte é justamente aquele de dissolver antigas crenças e de avançar em novos territórios, em novos pensamentos, né? Quando a gente pode pensar aí da relação com a moda, com a arte também, a gente pode ver que as duas se estruturam da mesma forma, não é? Através de linhas, de cores, de bordado, de palavras, e que todo esse arranjo dessas combinações instituem um ato, instituem uma presença, instituem sentidos, e esses sentidos geram afetos, e esses afetos geram efeitos no nosso corpo. E vamos pensar também que a moda, ela pode ser arte, né? Você pode viver ela e manifestar a moda através de uma forma artística e uma forma artística de uma linguagem ao mesmo tempo individual, psicológica e também social. E que esse ato de se indumentar, que esse ato que é sempre mutante, ele está sempre em inacabamento, ele é um ato que é um reflexo desse material interno, ele articula o simbólico, né? Ele produz um discurso, ele move o seu desejo, tá bom? Então, assim, a riqueza de se pensar a moda com a arte, ela traz esse aspecto, todas essas nomenclaturas, né? Todas essas ramificações de se pensar a moda, e principalmente para mim traz essa ideia de novos modos de fazer, traz essa ideia de reinventar, traz essa ideia de experimentar, e principalmente quando a gente pensa na arte contemporânea, né? Porque a arte contemporânea é esse lugar de não é nem tanto o importante não é criar o novo, mas é articular a bagunça, é organizar outras formas de misturar as mesmas coisas, e isso se relaciona muito com a moda, não é?
Eu lembro aqui uma frase do Palatinic, não é? Que infelizmente nos deixou semana passada, do artista Palatinic, que tanto foi aí pioneiro na arte cinética, que ele diz que uma obra de arte, ela tem uma alma própria, não é? Ela tem uma alma própria porque a mensagem daquela obra está em nós. E acho que isso também é o que traz esse potencial da arte nesse momento tão delicado que a gente vive, de a gente tentar olhar para uma obra de arte e pensar a experiência que ela produz em mim. Pensar a experiência foge do aspecto da arte ligado à representação, porque na experiência eu me implico, na experiência eu estou sentindo o meu corpo dentro de um espaço e dentro de um tempo. Então, o que aquela obra ela produziu em você? O que é que você diz de você a partir do encontro com aquela obra? E dentro dessas perguntas e dessas reflexões, é nesse caminho que a moda opera e que a arte também opera. Outra coisa que eu queria destacar nesse momento, né, alguns artistas contemporâneos que tanto trazem esse entrelaçamento de pensar a moda pelo viés artístico. Na verdade, eles não estão no território da moda, mas se fizeram de materiais, de tecidos e de recursos da moda para se expressar. Assim também nós podemos fazer, né? E o estilista, ele pode, aí aquela nomenclatura que eu falei no blog, né, artilista, ele pode vir a se manifestar pela arte quando ele está dentro de um processo criativo, quando esse estilista ele tem uma busca de um projeto poético, sabe? Quando ele tem uma questão de pesquisa. E aí a moda é um meio. A moda é um meio desse estilista ele conseguir buscar respostas para suas perguntas, mesmo sabendo que essas respostas nunca vão trazer aí um alívio ou enfim, algo que traga uma resposta. São muito mais perguntas, né? São muito mais questionamentos. E aí já estou lembrando agora de Guimarães Rosa, quando ele fala que o que a vida quer da gente é coragem, né? E lembrando de coragem, escrevi no domingo 5 condições para uma moda corajosa, e quando eu estava relendo, eu percebi que em quase todas as condições tem uma questão muito forte de trazer a moda por esse viés artístico. E para finalizar, lembrar que ver a moda através das lentes da arte significa também a gente criar uma estética a partir de uma ética e não o contrário, que é algo que eu tanto falo em sala de aula. A gente precisa pensar numa ética, numa ética que gere valor, numa ética que pense esse coletivo, numa ética que traga um discurso que promova a transformação social, que abrace a diversidade. E dessa ética, desses valores, eu penso a minha estética, né? Acho que quando o produto ele é pensado dessa forma, ele tem um potencial artístico, ele produz afeto, ele produz efeito, portanto, ele é transformação. Então, ele é um vestir que promove esse ir, que promove essa quebra no pensamento, né? Que promove aí esse ato, tá certo? Então é isso, são reflexões mil, né? Daria pra gente passar o dia inteiro, a vida inteira pensando sobre isso, falando sobre isso. E aqui também uma dica de alguns artistas para vocês pesquisarem. A artista Louise Bourgeois, que para mim é uma das artistas que mais eu tenho acessado nesse momento. Hélio Oiticica, né? Leonilson, que é o artista que a gente conversou na nossa nova coleção aí do Moda para Mim. Visitem o Palatinic, não é? Vejam mais sobre esse artista, sobre o pensamento da arte cinética. A Marina Abramovic, enfim, pessoal, Tunga, são muitos, são inúmeros. E me conta, o que é que a moda, como é que a moda para você, ela pode se relacionar com a arte? Qual é o seu artilista preferido? Como é que você tem vivido a arte nesse momento tão delicado que a gente está vivendo, tá bom? Beijo, fica bem, fique em casa e a gente vai se falando.